Terça-feira, 16 de junho. Quero começar dizendo a você, minha irmã, meu irmão, que existe uma pergunta que revela muito sobre o coração de uma pessoa. Não é o quanto ela reza, não é quanto ela conhece a Bíblia, não é quantas missas ela frequenta por dia, por semana, por domingo, mas eu tenho clareza de que a pergunta é: o que você faz quando alguém machuca você? Você já parou para pensar nisso? Porque é nesse momento que aparece aquilo que realmente habita dentro de nós, aquilo que mora dentro de nós. É a mágoa, o ressentimento, o desejo de devolver ou a graça de Deus agindo no coração. No Evangelho de hoje, Jesus, nosso Senhor, pronuncia uma das frases que é difíceis da Sagrada Escritura. E, querendo ou não, ela meio que dá continuidade àquilo que nós vimos ontem. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Isso aqui não é um conselho que nosso Senhor está dando. Não é uma sugestão que ele está dando. É um chamado. E talvez nenhum outro ensinamento diferencie tanto o cristianismo da lógica do mundo. Minha irmã, meu irmão, escuta essa palavra com atenção. Aqui nós rezamos a palavra na íntegra. Eu proclamo as leituras, o refrão do salmo e o evangelho. E eu vou te pedir, deixa já o like e compartilha com seus grupos paroquiais. O meu desejo com a liturgia diária é chegar naquelas pessoas que servem nosso Senhor em alguma pastoral, em algum movimento, que teve uma experiência de Deus e que hoje às vezes não tem tempo para ler a Bíblia. Pode acompanhar por aqui, pela sua capela virtual, a liturgia na íntegra do dia. Leitura do primeiro livro dos Reis. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, que desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor. Tu matastes e ainda por cima roubas? Tu matastes e ainda por cima roubas, e acrescentarás: assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse Elias: afinal encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias, porque provocastes a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou a sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael, os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim?
Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraças sobre a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo é o 50. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ontem nós vimos a história de Nabote, vítima da injustiça de Acabe e de Jezabel. Hoje, a história continua. O profeta Elias confronta o rei. Finalmente, Acabe percebe, então, a gravidade daquilo que ele fez. E aí, gente, acontece algo que é surpreendente. Aquele homem que era o rei, ele tinha o poder nas mãos. E que se havia deixado dominar pela ambição, ele se humilha diante de Deus. Ele arrepende-se. E Deus vê esse arrependimento. E isso de verdade é impressionante. Tanto é que o salmo de hoje é o 50, né? Eu amo esse salmo. É o salmo que eu mais gosto de rezar, de meditar. É o salmo que a gente normalmente, na grande maioria das vezes, rezamos às sextas-feiras, na liturgia das horas das laudes. Bom, Deus olha esse arrependimento, como eu estava falando. Então, e como eu falava, é impressionante por quê? Porque mostra a misericórdia de Deus e mostra que essa misericórdia é maior do que o pecado de qualquer pessoa. O Evangelho nos leva exatamente para essa mesma realidade, se a gente parar para pensar bem. Jesus, ele diz que devemos amar os nossos inimigos, porque é assim que o próprio Deus age. O Pai faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, Deus continua oferecendo amor até mesmo a quem se afastou dele. E graças a Deus que é assim, porque pensa se não fosse assim. Porque todos nós já fomos em algum momento aquele pecador que precisa voltar. Aquele pecador que precisa do perdão. Por isso que a gente confessa de 15 em 15 dias. Por isso que a gente confessa alguns de 20 em 20, de 30 em 30 dias. Aí, gente, muitas vezes nós pensamos que amar os inimigos significa: ai, vem aqui meu inimigo, deixa eu fazer um carinho. Não, não é isso. Jesus, ele não está falando, ele não está falando de sentimentalismo barato. Não, ele está falando de decisão. E aí a decisão, ela é intelectiva. Nós decidimos racionalmente. Não é, como diz o outro, né, tá emocionado. Não. Ele está falando, então, de decisão. Ele está falando de não desejar o mal para o inimigo, de não alimentar o ódio, de não permitir que a ferida se transforme em veneno dentro da alma. A gente fica vendo agora na política um desejando a morte da outra pessoa. Como isso é triste.
Como isso é muito triste. Principalmente para nós católicos, que sabemos que se a pessoa morre no erro, ela vai para o inferno. É dureza. Bom, às vezes o primeiro passo para a gente amar o inimigo é simplesmente rezar por ele, quando ele ainda não conseguimos fazer mais nada. Santo Agostinho, ele observava, irmãos, que o amor aos inimigos é uma das maiores provas da ação da graça de Deus no coração humano. Porque amar quem nos ama é algo natural, é algo simples. Amar quem nos feriu existe algo que não é natural, é sobrenatural. Talvez seja por isso que Jesus conclua o Evangelho com aquelas palavras que, na minha opinião, são muito exigentes. Sedes perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele não está falando de nunca errar. Ele está falando de arrepender e amar a Deus como Deus nos ama. E amar o próximo como Deus nos ama. Talvez nesse momento tenha vindo um monte de coisa, um monte de lembranças na sua mente. Talvez exista alguém que te decepcionou de uma forma que você nunca conseguiu perdoar, que abandonou você, que te traiu, que falou mal de você, que fala mal de você. Talvez a ferida ainda esteja aberta, minha irmã, meu irmão. A palavra de hoje não pede que você finja que nada aconteceu, mas pede que não entregue o coração a este ódio. Porque a pessoa que mais sofre quando alimenta o ressentimento é aquela que carrega, ninguém mais. Por quem você tem dificuldade de rezar? Existe alguém que você ainda não conseguiu entregar nas mãos de Deus? Existe alguma mágoa que continua ocupando espaço no seu coração? O que aconteceria, minha irmã, meu irmão, se hoje você desse o primeiro passo para deixar essa ferida ser tocada pela graça? Eu não estou dizendo aqui que você tem que voltar à amizade. Não estou dizendo aqui que você tem que voltar a ver o que ela faz na internet. Não, não é isso. O mundo, eu só quero dizer que o mundo ensina a devolver. Jesus ensina a transformar. O mundo ensina a guardar rancor e nosso Senhor ensina a confiar nele. E talvez uma das maiores liberdades que Deus queira te dar hoje seja justamente essa: a liberdade de não carregar mais aquilo que está pesando em seu coração. Seja livre. Seja livre dessa angústia, dessa mágoa, que isso pode prejudicar a sua alma. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí eu quero fazer aqui uma, entre aspas, propaganda. Se você não consegue fazer tudo isso sozinho, procura aqui embaixo, tem como você entrar no grupo, e lá no nosso grupo, um dos administradores é a minha esposa, Rosiane. Ela é terapeuta, formada pelo método SIM, e ela consegue atender e te ajudar a encontrar o caminho certo para ordenar a sua vida para o amor. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.